Olá! Hoje a gente mergulha em 1 Crônicas, capítulo 23. É um momento bem importante, né? Davi, já mais velho, organizando os levitas. Exatamente. Ele está preparando toda a estrutura humana para o templo que o Salomão ia construir. E o começo já impacta. A contagem dos levitas. 38 mil homens com 30 anos ou mais. Nossa, é muita gente. É um número impressionante, sem dúvida. E mostra a escala do que Davi estava planejando para o serviço a Deus. Sim, e aí o texto detalha como ele distribuiu essa turma toda, né? Não era só um número, tinha função específica para cada grupo. Isso. 24 mil ficariam responsáveis por supervisionar a obra do templo do Senhor. A maior parte, né? Direto na construção e manutenção. E os outros, lembro que tinha mais gente? Tinha sim. 6 mil iam atuar como oficiais e juízes. Olha que interessante. Uma função meio cívica, administrativa, ligada ao templo. Verdade. E ainda, 4 mil porteiros. Segurança, controle de acesso, imagino. Exato. E, para mim, um dos pontos altos. Outros 4 mil dedicados só ao louvor. Ah, essa parte é incrível. 4 mil músicos e cantores. E com instrumentos que o próprio Davi providenciou, diz o texto. Justamente. Mostra o peso, a importância que a adoração organizada, a música, tinha nesse plano todo. Quase 10% dessa força de trabalho só para isso. Uau! E essa organização toda, ela vem por um motivo específico que Davi aponta, certo? Algo sobre Deus habitar em Jerusalém. Perfeito. Davi declara que, como o Senhor deu descanso ao povo e decidiu habitar em Jerusalém para sempre, os levitas não precisavam mais daquela função antiga. Aquela de carregar o tabernáculo e os utensílios de um lugar para o outro. Essa mesma, a tenda móvel. Agora o serviço seria fixo, centralizado, ali no futuro templo. A função mudou radicalmente. Ah, então faz todo sentido. E isso talvez explique outra coisa que o texto menciona mais para frente. A mudança na idade mínima para o serviço. Provavelmente. O texto diz que, segundo as últimas instruções de Davi, a idade passou a ser 20 anos, e não mais 30 como na contagem inicial. E por que essa redução? Bom, a interpretação mais comum é que o trabalho no templo, embora constante e detalhado, não exigia mais aquele mesmo esforço físico de transportar o tabernáculo pesado pelo deserto. Entendi. Um trabalho talvez mais técnico, de manutenção, de apoio litúrgico, não tanto de carregar peso. Então dava para começar mais cedo. Exato. Talvez permitisse incorporar mais gente nesse novo modelo de serviço centralizado. O texto também detalha bem as famílias, né? Gerson, Coate, Merari, os filhos de Levi. E dá um destaque especial para Arão e os descendentes dele. Sim, a linhagem é fundamental aqui. Todos são levitos, descendentes de Levi. Mas a família de Coate tem essa linha especial, Arão e seus filhos. Que são os sacerdotes, certo? Qual a diferença principal do trabalho deles para os outros levitas? Os descendentes de Arão, os sacerdotes, eram separados por serviço mais sagrado. Consagrar as coisas santíssimas, oferecer os sacrifícios diretamente, queimar incenso, ministrar perante Deus e pronunciar a bênção em nome dele. Ah, então era um grupo com funções bem específicas e de maior proximidade com o sagrado, digamos assim. Exatamente. Os outros levitas, e aí o texto até menciona que os filhos de Moisés foram contados entre os levitas comuns, serviam como auxiliares desses sacerdotes. Entendi. E quais eram essas tarefas de auxílio no templo? O texto parece bem detalhista nisso também. Muito detalhista. Eles ajudavam os sacerdotes, cuidavam dos pátios, das salas laterais, da purificação de todos os objetos sagrados. E tem toda uma parte de logística, né? Logística? Como assim? É tipo administrar o pão da proposição, aquele pão consagrado que ficava no santuário. Cuidar da farinha para as ofertas, dos bolos sem fermento, das assadeiras, das misturas e até verificar todas as medidas de quantidade e tamanho. Nossa, parece quase uma gestão de estoque e qualidade, mas voltada para o serviço religioso. Que organização! Uma gestão minuciosa do sagrado, pode-se dizer. E aí tem a questão do louvor, que volta a ser enfatizada. Sim, eles tinham que estar presentes toda a manhã e toda a tarde para agradecer e louvar a Deus, diariamente. Exato. E não só diariamente, mas também em todas as ofertas queimadas, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas. Era um serviço regular, contínuo, prescrito.
Não era algo esporádico. Essa constância é muito marcante. E o texto ainda se preocupa com detalhes familiares, como aquele caso das filhas de Eleazar, né? Sim, é um detalhe interessante. Como Eleazar não teve filhos homens, as filhas se casaram com primos, filhos dos irmãos do pai delas. Isso provavelmente para manter a linhagem e talvez a herança ou as responsabilidades dentro do clã de Coarrete. Mostra essa preocupação com a continuidade familiar e tribal dentro da estrutura. Então, olhando para tudo isso, essa organização dos levitas por Davi é muito mais do que só preparar gente para trabalhar no templo, né? Ah, com certeza. O que Davi está fazendo aqui é, na verdade, institucionalizar o culto. Ele está criando a estrutura humana, organizacional, permanente para a adoração a Deus em Jerusalém. É a transição de uma fé talvez mais nômade, mais ligada ao tabernáculo itinerante, para algo mais estatal, fixo, com regras claras. Exatamente. É a consolidação da religião de Israel em torno de um centro físico e com um corpo de ministros organizado de forma bem definida. Isso revela um lado do Davi que vai além do rei guerreiro ou do salmista. Um Davi administrador, planejador meticuloso da vida religiosa do povo. Sem dúvida. Ele está garantindo que o serviço a Deus tivesse ordem, recursos, pessoal dedicado, pensando já no reinado de Salomão e no futuro. É um legado de organização religiosa. Um legado que preparou o terreno para o templo se tornar o centro da vida de Israel por séculos. Fica aqui talvez uma reflexão para a gente levar. Vendo essa organização toda, né, essa dedicação para estruturar milhares de pessoas em torno de um propósito comum definido há tanto tempo. Como será que essa ideia de dedicar estrutura, organização, clareza de papéis a um serviço ou a um ideal pode inspirar a forma como a gente pensa sobre propósito e organização nas nossas comunidades, nos nossos projetos, hoje em dia? Fica a pergunta no ar.